Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar sobre as vossas tão preciosas, tão abençoadas, tão estimadas vidas. Povo santo, povo eleito, povo escolhido, povo abençoado por Deus e bonito por natureza. Que Deus os abençoe, que paz e prosperidade venha continuar sendo sobre a sua tão preciosa, abençoada, estimada vida. Eu quero aqui, no exercício do meu chamado ministerial, poder compartilhar com vocês uma palavra de ensinamento, uma palavra que venha edificar a sua vida. E hoje o assunto aqui é um assunto que eu tenho certeza que, igualmente a mim, muitos de vocês provavelmente devam estar tendo o mesmo equívoco na hora de interpretar, na hora de entender uma das ministrações assim talvez mais intrigantes no meio cristão, que é sobre dízimos e ofertas na casa do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, são 22 anos que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, tem me dado a oportunidade de poder perseverar nos caminhos do Senhor. E durante esses 22 anos, eu nunca tive problemas em ofertar e nem dizimar na casa do Senhor. Todos os meus recursos, sempre eu separava os meus 10%, entregava no altar do Senhor, sempre estava ali também ofertando. A minha própria vida continua um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, mediante a oportunidade que Deus me deu de ter conhecimentos técnicos na área de elétrica, na área de vidraçaria, marcenaria, de tudo um pouco. Aí a gente sempre está ali pronto, para atender a obra, atender a casa do Senhor. Então, para mim é uma honra, um privilégio. Eu nunca tive problema com isso. Mas fato é, irmãos, que pelo fato de eu nunca ter deixado de ofertar e dizimar, porque olha só, Malaquias 3,10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres. Quantas vezes, irmãos, eu não ouvia Malaquias 3,10, já é até decorado na minha mente, imagino que também na sua, também imagino que você conheça isso. Só que algo que depois de 14 anos, aleluia, o Senhor, ele me deu uma experiência muito poderosa sobre esse assunto. E eu imagino que você deve estar passando a mesma coisa que eu passava, nesse tempo. Que é o fato de que, cadê as promessas do Senhor? Cadê o cumprimento das promessas do Senhor? Cadê a vida abundante, as bênçãos transbordantes, recalcadas, sacudidas? E ali escutava promessa como essas, que o Senhor vai dizer que se não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres. Todas as vezes que ministrações eram feitas sobre dízimos e ofertas, eu tomava posse da palavra, batia no meu coração, dizia amém, glória a Deus, vai se cumprir. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, mas quando chegou no 14º, como se fosse ontem, um dia eu parei, sentei com o meu Senhor e falou: Deus, tem alguma coisa errada, e eu preciso saber o que está acontecendo. Porque, queridos, fato é que, lógico que nós não estamos buscando ao Senhor, ou não devemos buscar o Senhor pelo aquilo que Ele tem para nos dar, não pelo pão e pelos peixes, como Jesus mesmo questiona o seu povo, não pelo aquilo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Só que uma das coisas que o Espírito Santo ele nos ensina na luz da sua palavra é que nós buscamos viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, de relacionamento com quem? Com a sua palavra. Olha que interessante, lá em Atos capítulo 17, a Bíblia fala sobre uns crentes bereanos. Quem eram esses crentes bereanos? Esses crentes bereanos, irmãos, eles se destacaram justamente lá nas Escrituras pela dedicação que eles tinham em examinar as Escrituras diariamente, de verificar os ensinamentos que eles recebiam.
E de quem é que eles recebiam esse ensinamento? Do próprio apóstolo Paulo. Eles ouviam Paulo pregando, eles ouviam Paulo ensinando, só que eles não pegavam aquela palavra e pronto, e acabou. Não, eles chegavam em casa e iam examinar as escrituras, como o próprio Senhor nos orienta no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Não a parte de o livro desta lei, faço que medite nela de dia e de noite. Eram pessoas que, ao invés de aceitarem os ensinamentos sem questionar, eles diligentemente estudavam as escrituras todos os dias para confirmar se o que o apóstolo Paulo pregava estava em harmonia com a palavra de Deus. E aqui, irmão, há um grande erro quando verdadeiramente para nós entendermos sobre esse assunto. Será que você realmente estamos apenas ouvindo as pessoas falando e aceitando? Ou a gente está questionando, interrogando quando aquilo realmente não está acontecendo na nossa vida? Porque, meu irmão, se nós pararmos para ver, hoje nós só adoramos a Jesus porque sabemos que Ele ressuscitou, porque sabemos que Ele operou e continua operando e vai continuar operando milagres. Se Jesus não operasse milagres, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós iríamos estar adorando a Jesus? Com certeza que não. Nós só adoramos Ele pelo que Ele é. E quem Ele é? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Todo-Poderoso, porque senão nós não estaríamos o adorando. Por muito menos tem gente que adora estátua, que não faz nada por ela, que não fala, que não ouve, que não faz nada por ela, imagine nós. Então nós adoramos a Deus pelo poder que Ele tem. Então, quando as coisas não acontecem na minha e na tua vida, precisamos sim questionar. E foi exatamente isso que eu fui fazer com Deus. Falei, Senhor, não estou aqui pelo que o Senhor pode me dar, porque eu creio que o Senhor tem poder para sondar o meu coração e sabe que eu não tenho nenhuma ambição, não tenho nenhuma ganância de nada, mas só que tem uma coisa que não está conseguindo entrar na minha cabeça. Como é, Senhor, que sendo dizimista fiel, 10% sagrado ali, do pagamento, de rescisão, quando eu perdi as contas, ou quando eu fui despedido de uma empresa, não me lembro agora, oferta constantemente. Falei, Deus, cadê essa vida abundante? Cadê as bênçãos transbordantes, recalcadas, sacudidas? Cadê, Senhor? Em nome de Jesus. E comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus. Irmãos, e sabe o que foi que Deus me respondeu? Talvez seja esse o seu problema também, meu irmão. Talvez seja esse o seu problema também, minha irmã. O Senhor falou para mim assim, filho, quando vocês trazem o dízimo, os 10%, à casa do Senhor, vocês precisam entender uma coisa que parece que poucos de vocês entendem. Quando você traz o dízimo, você traz o quanto? 10%, certo? Certo. E o Senhor falou para mim assim, tá, e o que é que vocês pensam que eu gostaria que vocês fizessem com os 90% que fica na mão de vocês? Se tudo que vocês têm é meu. O Senhor dizia isso para mim. Irmão, naquele momento eu fiquei em choque, porque eu não soube responder isso. O que é que eu faço com os 90% que fica na minha mão? Com os 10% eu já sei, e os 90% que fica na minha mão? Se tudo que nós temos não é nosso, tudo é dele, nós apenas somos mordomos. E foi aí que as escamas começaram a cair. A palavra do Senhor diz, irmãos, tudo é dele, nada é nosso. Se nós morremos, vamos levar nada para lugar nenhum, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Quando Deus nos dá alguma coisa, é com o objetivo de nós cuidarmos, de nós administrarmos como bons mordomos de Deus. Só que a gente não está entendendo que esses 10% é apenas para cumprir uma parte daquilo que Deus ele quer para nós. Lá na época de Malaquias 3:10, o Senhor é bem claro, trazei todos os dízimos para que haja mantimento em minha casa, porque naquele período, naquela ocasião, o povo de Levi, das 12 tribos, de Israel, uma tribo, a tribo de Levi, eles não herdaram terra, terreno, propriedade para plantar, para poder ali comer, beber do fruto da terra. Então eles cuidavam do templo, e os outros 11 traziam esse dízimo, que era uma 10ª de tudo que eles plantavam, para quê? Para sustentar a tribo de Levi. Por isso o nome levitas. Então, irmãos,
era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E eu não quero aqui me estender na questão de que hoje não precisa mais dar dízimo, que hoje que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Uma outra ocasião a gente aqui ministra aqui. Mesmo porque, se o propósito é alimento na casa do Senhor, irmão, eu creio que qualquer instituição que se diz cristã evangélica, que não tem um trabalho social, você deveria correr daí urgente. Instituições que se dizem cristãs, que se dizem de Jesus, que não tem trabalho social, que não cuida dos órfãos, que não cuida das viúvas, que não ajuda ninguém, não deveria ter o seu dinheiro aí, porque com certeza não existe pastor nesse lugar. O que existe são lobos, devoradores. Mas não quero entrar nesse assunto, porque eu quero voltar aqui na questão dos 90%. Porque foi exatamente isso que o Senhor falou: filho, vocês só entenderam uma parte. Detalhe, a 10ª parte do meu ensinamento. Quando eu dou para vocês, a Bíblia fala que o Senhor é o que dá semente, é o que semeia. Então, quando Ele nos dá semente, Ele não dá apenas a 10%, Ele dá o 100%. A semente do Senhor, ela vem 100% em nossa mão. Aí você retorna 10% como expressão de gratidão, de amor, de honra ao seu Senhor. Quando a gente faz uma festa de aniversário, por exemplo, imagino que muitos dos irmãos que estão nos assistindo aqui devam ser pais. Quando vocês fizeram, a festa de aniversário do filhinho de vocês, sempre tem aquela coisa: para quem será o primeiro pedaço de bolo, Para quem será? Qual é a lógica do primeiro pedaço de bolo? É honra. Quem que eu vou honrar? Meu pai, minha mãe? Já imaginou se você faz uma festa de aniversário para o seu filho e é o primeiro pedaço de bolo ele vai dar para o vizinho? Vou dar para o meu vizinho aqui da frente. É gente boa, joga bola com a gente na rua. O que você ia pensar? Como assim? Como assim? Por que não honrar o pai e a mãe? Da mesma forma é o que Deus espera que a gente faça, que nós o honremos. E detalhe, não é que Ele precisa, que nós o honremos obedecendo o mandamento dele, que é não apenas de amar a Ele, mas amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. Então 10% é uma expressão da sua gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele tem dado semente para você semear. É uma expressão de honrar o Senhor teu Deus, aleluia, por reconhecer que Ele é a primazia, que o reino de Deus e a sua justiça para você é em primeiro lugar. Só que ficou os 90% na mão. E o que nós estamos fazendo com esse 90%? Aí é que está o bingo, como diriam as pessoas no mundo. Bingo é aqui, irmãos, que nós estamos batendo a cabeça. Irmãos, literalmente falando. Depois deixa no comentário aqui, se porventura você se identifica como eu. Eu sabia quanto eu ganhava porque vinha no meu olerite, mas eu não sabia nem quanto eu devia, irmão. Eu não sabia quanto eu devia, eu não tinha noção para onde que meu dinheiro estava indo. Eu fazia as compras no cartão de tinha mês, irmãos, que quando eu precisava do cheque especial, era para cobrir o cartão de crédito para que ele não entrasse no rotativo. Aleluia. E quando eu não precisava do cheque especial, é porque eu tinha entrado no rotativo. Irmão, isso na Bíblia significa maldição. Aquele dívida é sinônimo de maldição. É sinônimo de maldição. Deus não quer que nós venhamos viver debaixo de maldição, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Éfeso, irmãos. E aí eu falei: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Estou sendo fiel com os 10%, ok. Mas e os 90%, se tudo é dele, se nós somos mordomos? Irmãos, e foi quando eu então comecei a orar a Deus. Me senti aqui inspirado pelos bereanos. Eu falei: opa, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E comecei a orar e comecei a buscar Deus. E sabe o que Deus me revelou, irmãos? Aqui vocês vão entender o quanto que tanto eu como muitos de vocês também devem estar com problema. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Isso foi o versículo bíblico que Jesus ministrou ao meu coração. Falou: filho, preste atenção. Lucas 14, 28, existe o princípio do planejamento. Se nós não estamos sabendo
o que fazer com os 90%, é sinal claro que nós não temos educação financeira, não temos planejamento financeiro. Irmão, isso é muito importante para nós cristãos. É que muitas vezes a gente só olha a Bíblia, só lê a Bíblia de uma forma superficial, apenas de uma forma religiosa. Não paramos para nos atentar aos detalhes. A questão da educação financeira, do planejamento financeiro, da administração financeira é tão importante que até Jesus tinha um tesoureiro. Presta atenção nisso, irmão. Não tinha apenas uma pessoa que um dia se enforcou porque negou a Jesus e vendeu ele por 3 moedas. O camarada era tesoureiro. Por que ele era o tesoureiro? Porque Jesus estava ensinando na prática a importância de termos uma educação financeira, termos planejamento. E Lucas 14, 28 é o princípio do planejamento, quando ele diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começarão a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmãos, em nome de Jesus, por um lado, nós estamos acreditando que estamos glorificando a Deus, só que por outro lado, as pessoas estão escarnecendo de nós. É os credores batendo na nossa porta, é a Casa Bahia Pernambucana, é os bancos te ligando, irmão. Misericórdia, por falta, não estou falando isso para degrenir a imagem, não estou falando isso para degrenir a imagem de ninguém, não. Eu estou falando isso, irmãos, é para que nós nos despertemos, que nós acordemos. O diabo só precisa de uma brecha, ele não precisa de uma cratera para nos roubar, para aplicar o seu projeto de roubar, matar e destruir. Ele só precisa de uma brecha. Fechemos essa brecha, aprendamos com Lucas 14, 28. E queridos, desde esse momento a minha vida mudou. Porque quando eu entendi sobre isso, eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a procurar sobre educação financeira cristã, diga-se de passagem. Não é mundana, carnal, não, é por homens e mulheres de Deus que já atuavam nessa área. E quando eles falavam, eu achava até que era uma coisa besteira. Ah, sou um vendedor de curso. Ah, estão querendo enganar os cristãos. Irmãos, enganados nós já estamos. Se nós somos homens e mulheres de Deus, somos fiéis na obra do Senhor e não estamos desfrutando do que o próprio Deus nos deu. Então, irmãos, seja como os crentes bereanos, estudem a palavra, medite nas escrituras a partir de hoje, sonde a tua vida. Como é que está a tua vida financeira? Ela está glorificando a Deus? Ou ela está envergonhando o Evangelho? Você se lembra da passagem daquela viúva que o marido dela faleceu e ela foi diante do profeta porque o marido dela tinha deixado dívidas e agora os credores estavam atrás dos filhos dela, lá em 2 Reis, capítulo 4. Você lembra dessa passagem? Irmão, olha que vergonha, irmãos. A gente por ser raso no estudo da palavra, a gente só se atenta na multiplicação do azeite, não é? O azeite multiplicou e ela ficou cheia de azeite, aí chegou para o profeta falou: vai, agora vende tudo e fica com o resto, né? Paga as tuas contas e fica com o resto. A gente só se pega nessa questão, né? Na multiplicação do azeite, toma posse. Não, o azeite vai multiplicar na minha casa e não sei o que, vai ter fartura e abundância. Vou virar um empreendedor, empresário, vou vender azeite. Mas olha só que interessante, o marido dela era um profeta, era aluno da escola do profeta, e quando morreu deixou ela em dívida, irmão. Misericórdia, dívida é maldição. Como assim? Hoje, você, minha irmã, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é casado principalmente, irmão, manda esse vídeo para alguém que é casado. Mande, se você ama, aleluia, algum irmão casado, manda esse vídeo para ele. Ele precisa ouvir isso. Ele precisa principalmente essa parte. Aleluia. Será que se essa pessoa, ela morrer hoje, se esse marido morrer hoje, será que você tem acesso a todas as contas bancárias, a todos os possíveis investimentos, a vida financeira deste homem, para que você não fique na mão, para que você não fique literalmente tendo que pedir para os outros? Vocês têm... Depois eu vou até ministrar aqui sobre casais também, mas, cara, será que vocês realmente são uma só carne também na questão financeira?
na questão administrativa? Será que há transparência? Será que um sabe a senha do cartão do outro? Porque se precisar uma dor de barriga, como é que resolve isso? Aquela mulher, irmãos, ela ia perder os filhos dela, porque o marido dela, crente, deixou ela com dívidas. Irmãos, em nome de Jesus, é por isso que muitos cristãos, mesmo ali com boa vontade ofertando, mesmo com boa vontade dizimando, ainda continuam padecendo nas mãos de Satanás, continuam padecendo financeiramente. Irmãos, não estou aqui para pregar teologia de prosperidade, estou aqui para pregar teologia bíblica, que Deus, quando criou, aleluia, Adão, não colocou Adão para morar no deserto, não foi um barraco que Deus construiu para Adão, Deus colocou ele num paraíso, no jardim do Éden. O local era o jardim do Éden, não lhe faltava nada. O paraíso era a presença de Deus todos os dias naquele local. Irmão, tem casa que, se a vida financeira, imagino que agora você vai até se identificar mesmo, que a vida financeira, quando ela está assim mirrada, quando você está contando moedinha para comprar o pão para os seus filhos, irmão, acaba o amor, acaba a paciência, acaba a alegria, o sentimento, elas se sugam dentro da nossa casa, porque a esposa não acredita, a esposa, ela não foi criada por Deus, aleluia, para estar num ambiente onde o marido não é o provedor, onde o marido não é o sacerdote, onde o marido não é o cabeça. Ela não tem estrutura para suportar isso. Infelizmente, muitas querem fazer das tripas o coração, só que vão se acabar mais rápido do que elas poderiam viver mais longe. Também é um outro assunto para se conversar. Mas eu quero finalizar aqui, irmãos, deixando esse testemunho, porque desde o dia que eu comecei a aplicar princípios espirituais sobre planejamento financeiro, sobre administração financeira, meu irmão, foi quase, eu só não vou falar que foi um passe de mágica, porque a gente não acredita em mágica, a gente acredita em Jesus Cristo. A minha vida mudou, irmãos, mudou. Com uma simples planilha, de um papel, uma planilha num papel, a minha vida de um mês para o outro, ela mudou. Dinheiro que não sobrava começou a sobrar. E não sobrou para que eu começasse a gastar, não. Sobrou para que eu começasse a investir esse dinheiro. Eu colocasse no banco para que o banco pagasse juros para mim. Não era agora mais eu pagando juros para o banco, era o banco pagando juros para mim. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você poder deitar a sua cabeça e saber que de manhã você pode comer o pão que você quiser. Pode tomar o café que você quiser. Você pode comer a comida que você quiser. Porque você tem controle financeiro, é você que controla as suas finanças, não é mais as suas finanças que controlam você. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Mas Ele só é pastor de ovelha. Se nós quisermos continuar a viver em desobediência à palavra, aos princípios, nós não estaremos sendo ovelhas, estaremos sendo bodes. E o bode, ele só faz o quê? Bate a cabeça. Você tem batido a cabeça na sua vida financeira? Você tem batido a cabeça e levado a sua família a viver, né, a comer do pão que o diabo amassou? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se essa palavra está fazendo sentido para você, deixa aqui nos comentários, deixa o seu testemunho, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria tanto de poder aprender mais. Posso ligar para você? Posso entrar em contato? Irmão, em nome de Jesus, eu estou aqui para isso, para poder falar como o próprio apóstolo Pedro disse, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele foi obrigado, quando ele foi intimado a não mais falar de Jesus, por causa do episódio, do milagre que aconteceu naquele homem na Porta Formosa, porque aquele homem foi curado e as pessoas queriam ali idolatrar Pedro. Pedro falou: não, mas não foi eu que fiz nada, querem adorar, adorem a Deus, porque Ele é o autor desse milagre. E aqueles religiosos ali, mandando Pedro se calar para que não falasse mais nada sobre Jesus. Pedro então fala o seguinte: eu não posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus. Se Pedro falou isso, eu quero falar aqui para você também, eu não posso deixar de falar. Cristão não nasceu para ser miserável. É verdade que cristão, não põe isso na sua cabeça, que cristão nasceu para ter uma casa de frente para a praia, a ter um carro importado na sua garagem.
Pode até ser que tenha, mas não foi esse o propósito original que Deus nos colocou na terra. Mas uma coisa eu te afirmo, pode até ser que Deus não tenha nos criado para isso tudo, mas Deus também não nos criou para passar necessidade, para passar fome, para a gente viver como miserável. Porque isso, irmão, são demônios que se apropriam da nossa ignorância. É o demônio da escassez, o demônio da pobreza, o demônio da miséria. Lembra aquele homem, aleluia, o demônio de Gadara? Que ele vivia no cemitério? Eram legiões de demônios na vida de um homem que fazia ele viver aonde? No cemitério. Em extrema pobreza, escassez. Só que quando aquele demônio bateu em retirada, o que aquele homem fez? Ele continuou morando no deserto, no cemitério? Ele voltou para a casa dele, voltou para o lar dele. E aquele homem, se você estudar a história, você vai perceber, o testemunho dele impactou uma região de 10 cidades, naquela tornou missionário. E provavelmente Deus abençoou ele grandemente, nunca mais ele comeu do pão. Então eu quero finalizar aqui, meu irmão, mais uma vez me colocando à sua disposição, caso você tenha alguma dúvida. Reveja seus conceitos, não quer acreditar em mim, fique em paz, faça igual os bereanos, vai para a palavra, converse com Deus como eu conversei. Entenda que tão importante quanto são os 10%, são os seus 90% também. O que você está fazendo com ele vai determinar a vida financeira e a saúde emocional da sua casa e da sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero aqui em nome de Jesus pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Vamos compartilhar, vamos mandar aquilo que Deus tem nos dado de graça, irmão. De graça eu recebi, de graça eu estou dando, não custa nada. Ou você tem vergonha que os seus amigos na sua rede social saibam que você lê a Bíblia, que você ama a palavra do Senhor? Eu creio que não, creio que você é mais que vencedor, você é filho e filha, é príncipe e princesa de Deus. Jesus te ama e tem uma obra na sua vida, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Amém? Quero finalizar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Tenho certeza, Pai, que esse meu irmão ou essa minha irmã que está me ouvindo agora, provavelmente deve estar se identificando, Senhor, nesses mesmos comportamentos e atitudes e situação, Senhor meu Deus, a qual eu vivia, Senhor meu Deus, aleluia, há 10 anos atrás. Pai, acreditando que sendo fiel nos meus dízimos e ofertas, a minha vida por si só iria ser transformada. Mas assim como o Senhor abriu os meus olhos, eu peço que o Senhor abra os olhos do meu irmão, que possamos entender que os 90% que fica na nossa mão também precisam ser administrados de uma maneira coerente, de uma maneira bíblica, a partir dos princípios do planejamento, para que junto como casal, aos que são casados, nós possamos como família honrarmos o Teu nome, glorificarmos o Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos liberta, se esse for a maldição que está sobre a nossa vida, nos liberta da incredulidade, nos liberta da ignorância acerca do conhecimento da Tua palavra. Senhor, nos faz ser igual os crentes bereanos, Senhor, em nome de Jesus, nos liberta da mediocridade. Pai, quantas pessoas medíocres, porque não vivem as bem-aventuranças, aleluia, elas se contentam em ficar na média, porque dizem, mas eu também não estou passando fome. Irmão, nós não vivemos para vivermos medíocres, mas vivemos para viver a vida abundante de Deus. Pai, liberta essa mente, liberta esse coração, desbloqueia essa mente, esse coração miserável, Pai, que infelizmente deve ter crescido em um lar onde os seus pais, de maneira inconsciente, ensinaram para eles talvez que a pobreza é um sinônimo de humildade, sem saber ou sem entender que humildade é virtude e pobreza é um estado. Senhor, em nome de Jesus, muda a história desse meu irmão, dessa minha irmã, para que o Teu nome seja glorificado na vida dele, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado na vida dele, meu Senhor. Abençoa, Senhor, esse Teu servo, essa Sua serva. Pai, que o Senhor dê ele ousadia, coragem e intrepidez, para que ele venha, Senhor meu Deus, não somente absorver o que o Senhor nos ministrar pela Tua palavra, como também para que ele possa compartilhar esse vídeo, para que ele seja um propagador da verdade que liberta. Deus, eu peço a Tua bênção sobre esse meu irmão,
E no nome de Jesus Cristo eu profetizo que a partir de agora, paz e prosperidade será sobre a vida dele. E eu declaro que a partir de agora, ele estará aplicando o planejamento, o princípio do planejamento na vida dele. E ele verá com os olhos dele, Senhor, que ainda nesse ano 2025, para a glória e o louvor do nome de Jesus Cristo, ele irá glorificar o teu nome, Senhor, com as tuas bênçãos que o Senhor nos tem prometido para a glória do teu nome. Pai, assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, meu irmão, que você verdadeiramente glorifique ao Senhor também com as suas finanças. Essa é o meu desejo do meu coração para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, deixe o seu like. E se você se sentiu tocado e quer conversar mais, quer aprender mais, deixa nos comentários que eu farei questão de poder estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória, Jesus é lindo.